Geografia da religião. Como essa disciplina ajuda nos estudos sobre as religiões? Aurino Góes acabou de concluir o seu doutorado na PUC Minas no programa de pós-graduação em Geografia, Tratamento da Informação Espacial. Aurino, agora vamos continuar falando sobre a sua pesquisa, depois que você explicou para a gente como é o que é Geografia da religião, o que é importante para esses estudos. Você desenvolveu um projeto sobre os territórios sagrados de matriz africana em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Qual é a contribuição desse seu trabalho? Primeiro, eu gostaria de falar o que motivou a essa pesquisa. Se qualquer um andando nas ruas de Contagem, de Belo Horizonte, e procurar um terreiro, não vai encontrar assim tão fácil. E foi um fato interessante na minha pesquisa, que às vezes eu encontrava um terreiro numa rua e buscava informação sobre esse terreiro, e as pessoas que moravam na rua não sabiam informar sobre esse terreiro. Isso mostra um pouco a invisibilidade dessas comunidades no cenário, na paisagem urbana da cidade. Isso foi o que motivou a minha pesquisa. Então, na geografia, eu quis apontar onde estão essas comunidades, né? Onde estão localizadas. E, por surpresa, eu perguntava às pessoas quantos terreiros provavelmente existiria em Contagem. Alguns falam 10, 5, eu encontrei 60 e pesquisei 36 terreiros, né? E fui em todos os 36 terreiros entrevistando os zeladores de santo, né? Então isso foi muito interessante mapear, identificar esses terreiros, onde eles estão localizados e como eles ocupam aquela região, tá? Então a contribuição do seu trabalho também dar visibilidade a essas comunidades, além de identificar que algo acontece para que elas fiquem invisíveis. Desculpa, porque qualquer política pública que venha a ser feita precisa saber quantos são e quem são. Um exemplo, nesses 36 terreiros, eu identifiquei mais ou menos 1.000 pessoas participando, em 36 terreiros, né? Ou seja, em cada terreiro uma média bastante elevada de pessoas. Dados interessantes que seria bom colocar aqui, acenar, por exemplo, os zeladores de santos, os chamados pais de santo, mãe de santo, na sua grande maioria tem baixa escolaridade, ensino fundamental incompleto, alguns com segundo grau completo, pouquíssimos com graduados no nível superior, né? Desses 36, apenas 3. No entanto, os participantes, os membros efetivos, iniciados na casa, têm escolaridade elevada. Você vai encontrar zeladores de santo com escolaridade de ensino fundamental, quase analfabeto, e tendo como filho de santo um advogado, um promotor de justiça, um jornalista, um professor universitário, né? E também uma empregada doméstica, um servente de pedreiro, por aí afora. O que mostra, então, a riqueza e uma outra forma de sociabilidade que se dá dentro dos terreiros, que é bem diferente das comunidades, da sociedade aqui fora, né? Lá as relações se dão não por nível social, de poder aquisitivo, mas pelo nível digamos, de axé, né? Ou seja, pelo grau de iniciação no santo, pelo grau que a pessoa tem no santo. Quanto mais a pessoa é elevada no santo, ou seja, tempo de iniciado no santo, mais graduada ela é. Então, de repente, uma pessoa que tem baixa escolaridade é superior a uma pessoa que tem uma escolaridade elevada e tem que baixar a cabeça para ele. Isso é muito interessante. Você usou um termo que também muita gente usa, né? Que é o axé. O que é o axé nas religiões de matriz africana? Tá. O axé, a religião de matriz africana trabalha com, digamos, com essa força vital, essa energia vital. O axé seria, assim, a grosso modo, aquilo que mantém a gente vivo, que mantém tudo vivo, e tudo tem axé, né? Por isso que nas religiões de matriz africana, o sagrado e o profano não estão separados como na tradição judaico-cristã. Tudo é sagrado porque tudo tem axé, né? Então, você vai usar uma pedra, tem axé, a água tem axé, uma folha tem axé, né? Ora, quando se fala do axé, se fala em revitalizar esse axé pessoal. Esse axé pessoal que é revitalizado em cada pessoa está ligado ao seu santo, ao seu orixá que domina, que é dono de sua cabeça, como assim fala, né? E que, através de alguns banhos de folhas, de alguns outros rituais, vai revitalizar o axé da pessoa, de modo que a pessoa se sinta bem para realizar a sua existência. Na verdade, o candomblé, a umbanda, é a religião da vida, do cotidiano, que vai fazer que a gente viva bem, feliz e com energia, com disposição,
ninguém vai ficar rico, né? Vai ficar bem, com saúde. E Sim. a maior riqueza, segundo um zelador que me falou na pesquisa, é a saúde. Então, Sim. mostra bem. E se tudo tem axé, através dos rituais nas religiões de matriz africana, você acredita também que é possível alterar, digamos assim, ou vitalizar o axé do mundo? Da natureza, do meio em que as pessoas vivem? Primeiro Me desculpe se a pergunta não estiver muito adequada. Não, está assim adequado. Inclusive, esse é um ponto interessante, porque até poderíamos, ou seja, o pessoal do terreiro poderia revitalizar o axé do mundo desde que tivesse natureza. Esse é um problema, né? Por exemplo, os terreiros, cada vez mais na minha pesquisa, eu identifiquei que eles têm que ir cada vez mais distante fazer suas oferendas, porque não encontra mais espaço da natureza, matas, cachoeiras e rios para fazer suas oferendas. Então, o deslocamento, a média de 40 quilômetros, em média, cada terreiro desloca para fazer alguns rituais. Porque alguns rituais, sobretudo no candomblé, começam no terreiro, mas tem que ser depois ser levado à natureza, a uma cachoeira, a um rio, sei lá, a uma mata, né? E essas matas, no cenário urbano, cada vez mais está desaparecendo. E as pouquíssimas que existem, que tem aí, estão sendo privatizadas, né? Sim. Então, se tivesse a natureza aí, ele poderia revitalizar, eu achei para se dizer, né? Mas se não tem, é difícil. Sei. No caso, nós estamos usando aqui essa expressão, religiões de matriz africana. Ah, sim. O que é essa matriz africana? O que nós estamos, quando a gente faz o uso dessa expressão? E por que o uso do termo religião, né, ou religiões? Religiões. Como é que a gente consegue entender essa expressão, religiões de matriz africana? Primeiro, bom, o acento na religião é para dizer que essas expressões religiosas, essas formas de culto, elas vêm dotadas de toda uma sistemática que caracteriza como religião. Não é uma seita, não é nenhuma coisa de menor valor. É uma religião sistematizada com princípios, né? Não escritos, né? Mas muito na tradição oral, basicamente. Expressão oral, basicamente, mas de toda uma tradição milenar. Então, são religiões, efetivamente. A matriz africana se coloca porque, de fato, elas têm uma matriz, ou seja, ela foi gerada na África, matriz africana. Porém, quando demarca a matriz africana, não quer dizer propriamente que é uma religião africana, mas que recebeu lá da herança dos primeiros escravos, oriundos de lá, né, e preservaram aquela forma de culto que só existe lá. Porém, a forma de culto que é expressada, que é feita aqui, não existe na África, né, assim, tal qual. Por exemplo, nos terreiros você vai cultuar todos os orixás no mesmo espaço. Na África você vai cultuar os orixás em lugares diferentes, né? Então essa que é a diferença. Então, a matriz africana nós atribuímos ao candomblé, à umbanda e também o congado, embora alguns discordem disso, né? Sim. Mas eu sou da opinião que o congado também é de matriz africana. Sim. A nossa equipe de jornalismo foi conversar com o professor Erisvaldo Santos, grande conhecido nosso, né? Entrevistado também. Sim, já foi entrevistado aqui no Religare. E na minha pesquisa também. Exato. O professor Erisvaldo é doutor em educação e é zelador de santo. Ele vai nos falar, Aurino, basicamente sobre duas coisas, que é a importância sobre os estudos das religiões de matriz africana e sobre como que isso significa assim, o resgate da memória dos povos africanos no Brasil. Vamos ver a contribuição do professor Erisvaldo. O estudo do professor Aurino, realizado aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em especial aqui em Contagem, tem uma importância fundamental para as religiões de matriz africanas em Minas Gerais, onde historicamente se tem a ideia de que, sobretudo nessa região aqui, a região de Belo Horizonte, não existia candomblé, só existia umbanda. E o que o estudo do professor Aurino termina fazendo é garantindo a visibilidade do candomblé das nações Queto, Jeje, Angola, na região metropolitana de Belo Horizonte, demonstrando para os estudiosos, demonstrando também para a sociedade a visibilidade dessas tradições aqui em Minas Gerais. Então, esse tipo de estudo, em termos de resgate da memória, vem demonstrar uma outra perspectiva de que a matriz africana é também uma matriz civilizatória do Brasil. E cada vez que a gente compreende a matriz africana como a matriz civilizatória, a gente tem também de olhar
como que as religiões elas contribuem e essas tradições de Umbanda, Candomblé, de Congado, como contribuem para demonstrar um modo de ser, um modo de viver, um modo de crer, um modo de sentir, um modo de ser humano. Então, nesse sentido, nós temos uma perspectiva da diversidade religiosa do Brasil, da diversidade cultural do Brasil, uma diversidade marcada não apenas pelas heranças europeias, mas também pelas heranças africanas. Então, Aurino, o que é que você gostaria de destacar da importância desse resgate da memória dos povos africanos aqui no Brasil? Eu gostaria de destacar que, ao resgatar a memória histórica dos povos de matriz africana no Brasil, estamos resgatando o próprio Brasil do seu estado de inconsciência, né, da sua identidade pessoal. Ao negar a identidade negra, estamos negando o próprio Brasil na sua essência. Então, obrigado, Aurino. Parabéns pela sua pesquisa e pela importância que ela tem nesse campo de estudos. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.